Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência, então, ao nosso projeto das videoaulas. E hoje eu falo para vocês a respeito de recursos, tá? Então, eu gosto sempre de começar, quando eu falo, trazer um conceito inicial de recursos. E tem um conceito muito bom do José Carlos Barbosa Moreira, que eu vou me permitir ler para vocês. Recurso, meio de impugnação de decisões judiciais, voluntário, interno ao processo, em que se forma o ato judicial atacado, apto a obter sua reforma, anulação ou aprimoramento. Então, o recurso, ele vem sempre para aprimorar, reformar, anular a decisão judicial. Então, eu gostaria de falar mais especificamente com vocês hoje a respeito dos princípios recursais. Qualquer matéria dentro do direito tem os seus princípios e os recursos também os têm. O grande primeiro princípio na matéria recursal é o duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? É essa revisão, esse segundo olhar em cima de uma decisão, de uma matéria, para pensar em termos da decisão de reforma, de esclarecimento, de anulação daquela decisão que foi prolatada. Esse duplo grau de jurisdição, uma coisa importante, isso cai em concurso, gente. Não é um direito fundamental. Ele não vem lá no rol do artigo 5º da Constituição Federal. Então, não sendo um direito fundamental, ele não é uma cláusula pétrea, então ele pode vir a ser modificado pela legislação comum. Se quiserem extinguir os recursos, pode, através da legislação ordinária comum federal. Ele não é um direito fundamental. Isso é uma coisa importante ser dita. Outra coisa, é um princípio implícito na Constituição. Por que implícito? Porque no momento que a Constituição prevê, lá no artigo 102, por exemplo, na competência do Supremo Tribunal Federal, prevê o recurso extraordinário, ou no 105, quando prevê o recurso especial, a Constituição ela traz recursos. Então, por isso que este duplo grau é considerado um princípio implícito na Constituição, porque no momento que ela prevê um recurso, prevê o duplo grau. Então, seria este o ponto. Uma coisa importante ser dita, que se a matéria não foi apreciada pelo juízo ACO, não é possível o juízo ad quem, que é o grau recursal, ACO é o originário, ad quem é o recursal, não é possível o juízo ad quem analisar essa matéria, sob pena de supressão de instância. Também seria um reflexo desse princípio do duplo grau de jurisdição. Uma exceção única que se faz neste ponto é que se a matéria for de ordem pública. Então, tem uma nulidade de citação, uma ausência de citação, existe uma prescrição, são matérias de ordem pública. Essas podem ser ditas em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Então, ainda que não seja aventada na matéria, essa matéria, tanto na ação quanto no recurso, é possível o juízo ad quem, que é a instância recursal, se manifestar, e isso não será considerado supressão de instância. Um segundo princípio que nós vamos conversar é o princípio da taxatividade. Pessoal, só é recurso que vem previsto em lei. Que lei? Legislação federal. Com base no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, compete exclusivamente à União legislar sobre direito processual. Então, somente o legislador federal pode prever os recursos. O rol contemplado lá no 994 do CPC, ele é taxativo dentro do CPC, mas existe a possibilidade de legislações esparsas, federais, preverem outros recursos que não estão contemplados no rol do 994. Então, os recursos eles estão previstos taxativamente em lei federal. É isso que eu tenho em ideia. Não necessariamente somente no código e em lei federal esparsa. Então, são recursos taxativamente previstos. Um exemplo de recursos previstos em lei federal esparsa: o recurso inominado,
lá da 9099, o recurso de embargos infringentes, lá da 6830, que é a Lei dos Executivos Fiscais. Então, são recursos que vêm em legislação federal e não estão contemplados no CPC, mas são recursos porque são previstos por lei federal com base no princípio da taxatividade. O princípio número 3 que nós vamos conversar é o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido por unicidade ou singularidade. Significa o quê? Uma decisão, um recurso. Sempre vai ter um recurso cabível para única e exclusivamente uma decisão. E uma decisão terá única e exclusivamente um recurso cabível. Essa é a regra do princípio da unirrecorribilidade. A doutrina aponta duas situações que podem configurar exceções aparentes, porque esse princípio não comporta exceções, mas a doutrina traz como exceções aparentes ao princípio da unirrecorribilidade. Quais são? Os embargos de declaração e o recurso especial e o recurso extraordinário. Explicando. Pensa assim: se a decisão vem lacunosa, se a decisão vem contraditória, se a decisão ela está imperfeita, né? Ela não resolveu por completo aquele conflito que foi oferecido para a jurisdição resolver. Muito bem, essa decisão ela vai ensejar um único recurso, com base no princípio da unicidade. Só que antes de ensejar esse recurso, que é o único cabível para ela vai ter que ser esclarecida, aprimorada, apurada. Eu não posso simplesmente dar uma decisão inconsistente assim, para que a pessoa vá fazer um recurso que ela não sabe nem do que ela vai recorrer. Então, é necessário para integralizar essa decisão, é necessário para complementar essa decisão, interpor embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles vêm para aprimorar essa decisão que está falha. Depois que a decisão está completa, está bem formada, aí sim, seu único recurso cabível vai ser interposto. Então, os embargos de declaração, eles vêm só para aprimorar uma decisão que foi dada com falhas. Não é considerado exceção ao princípio da unirrecorribilidade, e sim uma exceção aparente, porque sem a interposição dos embargos de declaração, eu não tenho uma decisão passível de nenhum recurso, porque ela está totalmente imperfeita. Um segundo exemplo que a doutrina traz de exceção aparente está dentro do recurso especial e do recurso extraordinário. Muito bem, saiu uma decisão e essa decisão ela comporta uma parte se refere à Constituição Federal e a outra parte se refere à legislação federal. O recurso cabível da questão constitucional é o recurso extraordinário. E o recurso cabível da questão de legislação federal é o recurso especial. Mas como fazer se eles estão as duas matérias dentro da mesma decisão? Então se considera que, apesar de ser uma decisão, esta parte que se refere ao constitucional vai ser interposto recurso extraordinário. E a parte que se refere à legislação federal vai ser interposto recurso especial. Ambos são propostos no mesmo dia, juntos, concomitantes. Depois nós vamos ter uma aula de recursos em espécie, a gente vai voltar a falar nisso, tá? Mas aqui eu não posso trazer essa matéria constitucional e colocar lá no especial, porque o STJ não vai julgar isso. E eu não posso trazer a de lei federal e colocar no extraordinário, porque o STF também não vai julgar isso. Então é considerado uma exceção aparente. Apesar de ter uma única decisão, cada decisão tem uma parte que comporta um recurso específico. Então mantém assim o princípio da unirrecorribilidade. O próximo princípio é o princípio da fungibilidade. Gente, fungibilidade ele vem numa linha de aproveitamento dos atos processuais. Significa o quê? Tem uma decisão, o recurso único cabível é o X e tu interpões outro recurso. Aqui tem que se tomar cuidado.
Esse princípio da fungibilidade, ele foi utilizado muito na época que estava se iniciando a questão da exceção de pré-executividade que a gente falou na aula anterior, né? Era uma criação pretoriana, não se tinha muito segurança se cabia agravo ou se cabia apelação. Então, admitia-se o princípio da fungibilidade conforme fosse o entendimento de uma ou de outra Câmara, qual era o recurso cabível, se aproveitava. Mas, hoje, os exemplos na doutrina e na jurisprudência não são relevantes, não se encontram. Porque tem que haver, para a aplicação do princípio da fungibilidade, uma dúvida objetiva, ou seja, uma dúvida séria, nas palavras de Marinoni, Mitidiero e Arenhad, tá? Então, tem que ter a dúvida, não pode haver um erro grosseiro, tá? E deve ter ausência de má-fé por parte do recorrente. Não serve o princípio da fungibilidade para desculpar o profissional que entrou com recurso por outro porque não sabia, porque resolveu arriscar, alguma coisa assim. Um exemplo que a gente vê com muita frequência e que não se admite pelo princípio da fungibilidade aceitar esse recurso é lá na 9099 o recurso é recurso inominado. E às vezes se entra com apelação. Isso é considerado erro grosseiro e não se admite o recurso, o princípio da fungibilidade aqui para resolver este problema. O próximo princípio, o quinto, é o princípio da proibição da reformar-se em pejos. A gente tem que entender a situação. Muito bem, A e B estão em conflito e a lide saiu o resultado parcial. O A teve perdas e ganhos, o B teve perdas e ganhos. Como é que se chama isso? Sucumbência recíproca. Bom, houve sucumbência recíproca. Um dos lados se conformou, porque o recurso, como eu li lá no início, o conceito para vocês é um ato voluntário, não é obrigado a recorrer. Então, vamos dizer que o A perdeu alguma coisa e conformou-se. O B não se conformou e resolveu recorrer. Então, eu tenho, o quadro é o seguinte, sucumbência recíproca, na qual apenas um dos lados recorre. Nesse recurso, a situação desse que recorreu pode melhorar ou pode ser mantida, mas nunca, com base no princípio da proibição da reformar-se em pejos, nunca poderá ser piorada. Então, vamos pôr um exemplo. Então, o A pediu dano moral e dano material. Levou dano material e não levou dano moral. O B tem que pagar o dano material, mas deixou de pagar o moral porque ele ganhou e não foi condenado a isso. O A se conforma. Bom, vou ficar só com dano material, não me interessa o moral. O B não quer pagar nada. O B pede a reforma dizendo que não quer pagar aquele dano material e faz toda a sua argumentação para ver a reforma daquela decisão. O tribunal, ele pode manter esse dano material, ele pode tirar esse dano material, mas ele jamais vai poder majorar o valor desse dano material, porque é proibido com base na proibição da reformar-se em pejo. Deu para entender, né? Bom, agora tem um outro lado. Se ambas as partes nessa sucumbência recíproca recorressem, aí não se aplica o princípio, aí pode uma parte ganhar integralmente e a outra pode perder total ou vice-versa, aí não existe essa ideia da proibição da reformar-se em pejos. Se ambos recorrem, pode ser revista totalmente a decisão para qualquer um dos lados. O próximo princípio é muito simples, é o princípio da colegialidade, que diz que a regra é que o órgão recursial ele seja um colegiado, né? Existe a possibilidade de recursos que são para o mesmo órgão prolator, como o caso dos embargos de declaração, o órgão vai ser singular. Existe possibilidade do relator dar uma decisão monocrática, ele vai ser singular, e são exceções. A regra é que o órgão seja colegiado. E, por fim, o último princípio é o princípio da voluntariedade. Então, dentro daquela linha do conceito que eu li para vocês, o
recurso é um ato voluntário, né? Então, ele só vai ser interposto se a parte assim o quiser. Ninguém é obrigado a recorrer. As pessoas podem se conformar com a decisão e deixar para lá. Estabelecido a paz social novamente e finalizado o conflito, é isso que se quer. É isso que a jurisdição busca, né? Então, a voluntariedade significa exatamente esse ponto. O recurso, ele é voluntário e ele é interno ao processo, o processo vivo. Gente, era o que tínhamos para falar, então, na aula de hoje, sobre os princípios recursais. E até a próxima. Se vocês quiserem sugestões aqui, por favor, coloquem que eu vou planejar uma aula bem bacana para vocês. Gente, muito obrigada pela parceria e pelo acompanhamento. Um grande beijo.